Bom dia, crianças. Hoje nós vamos, de conteúdo novo em português, nós vamos falar sobre a concordância entre o artigo, o substantivo e o adjetivo. É um conteúdinho bem simples, então vamos só prestar atenção, acompanhar e depois também rever no nosso livrinho, tá bom? Nós temos no nosso livro esse conteúdo, ele é bem pequeno, é bem simples, como eu acabei de falar, é apenas uma página 167. Então, vamos lá. A concordância, né, entre artigo, substantivo e o adjetivo. Você lembra? O artigo pode ser o artigo definido ou indefinido. O artigo definido a, o, os, as, né? Artigos indefinidos uns, uma e umas, né? Singular e plural, os artigos. O substantivo, né, a palavra. Você lembra, né, de grande a palavra, né, importante lá na frase, né? O adjetivo são a característica do substantivo, né? Então, nós temos as palavras, elas formam. Aí abaixo nós temos o título de um livro, quando ele disse a rã invejosa. Então, em cima desse título, a gente vai ver. Quando eu digo o a, é o artigo, no caso aí é um artigo definido. Rã é o substantivo, né? Palavra de quem estamos nos referindo lá na principal, né? Lá na frase. E invejosa, que é o quê? O adjetivo, que é uma qualidade do substantivo. Então, o artigo aí é feminino e está no singular. O substantivo também tem que estar no feminino e no singular. E o adjetivo também feminino e singular. Isso aí que se diz concordância. Eu não vou colocar o rã. Não existe, porque o artigo ele tem que combinar com o substantivo. E, obviamente, se os adjetivos estão se referindo ao substantivo, obviamente, se ele está caracterizando o substantivo, ele também tem que estar concordando, tá bom? Então, concordância nominal é a relação entre um substantivo ou um termo que funcione como substantivo e as palavras que o acompanham, como a gente acabou de ver. Os artigos e os adjetivos que acompanham substantivos concordam com ele em gênero, quando a gente diz masculino e feminino, e em número, quando é singular e plural, como você está vendo aí o exemplo. Claudinha comprou um livro lindo para sua filha. O artigo substantivo livro e lindo adjetivo. Estão combinando em gênero, que é masculino, todos eles. O artigo, substantivo e adjetivo. E em número, que é singular. Singular, livro singular e lindo singular. Então, só para você observar. Quando você for fazer frase, observe a questão da concordância entre artigo, substantivo e adjetivo. Devem estar combinando em gênero, quer dizer, no masculino. Se um tiver no masculino, todos obrigatoriamente devem estar no masculino. Se um tiver no feminino, todos obrigatoriamente devem estar no feminino. E também em número, que é singular e plural. Se o artigo está no plural, substantivo e adjetivo devem estar no plural. Se estiver no singular, da mesma forma, todos devem acompanhar. Então, observem. Aqui a concordância nominal é o acordo entre o nome, né, o substantivo, como a gente acabou de ver, seus modificadores, artigo, pronome, numeral, adjetivo. Quanto ao gênero, masculino e feminino, claro, e o número singular e plural. Aí nós temos aí, o aluno corria no pátio. O é o artigo. O aluno é o substantivo, né? Os alunos corriam no pátio, para você ver como tem que estar em concordância, né? Os alunos. Então, as alunas corriam no pátio. Então, observem a concordância nominal, tá bom? Aqui nós temos a outra parte da ortografia. Acabamos de ver a gramática, agora a ortografia, que é o uso das palavras mais e mas. Que a gente confunde muito, sempre a gente tá vendo, né, o erro aí nas pessoas quando escrevem. Então, as palavras, nós temos aí um textinho mais uma vez. Mas é claro que o sol vai voltar amanhã. Mais uma vez, eu sei. Escuridão já vir pior, de endoidecer a gente sã. Espera que o sol já vem. Tem gente que está do mesmo lado que você, mas deveria estar do lado de lá. Tem gente que machuca os outros, tem gente que não sabe amar. Tem gente enganando gente. Veja a nossa vida como está, mas eu sei que um dia a gente aprende. Se você quiser alguém em quem confiar, confie em si mesmo. Quem acredita sempre alcança. Então, belíssimo, né? Esse textinho que fala mais uma vez. Aí nós temos aí nesse texto as palavras destacadas. Mas e mas.
Observa, gente, o mais, ele indica quantidade, tá bom? É o contrário de menos, certo? Quando eu digo mais uma vez, eu sei, mais uma vez, né? Então, indica quantidade, o contrário de menos. E a gente usa mas, indica ideia contrária, impedimento, equivale a porém, tá bom? Então, não esqueçam. Mais indica quantidade, o contrário de menos. E mas indica ideia contrária. Impedimento equivale a porém. Quer dizer que eu posso substituir por porém. Ó. Veja a nossa vida como está. Porém, eu sei que um dia a gente aprende, né? Podemos substituir aí por porém. E a ideia de contrário. Aqui a gente tem vários exemplos de frases com mais e mas. Ó. Tenho mais vontade de comer quando faz frio. Mais, que dá a ideia de quê? De quantidade. Tá certo? O contrário de menos. Meu amigo me criticou, mas ele gosta de mim. Quer dizer, ele me criticou, porém ele gosta de mim. Entendeu? Ó, o mundo precisa de mais compreensão. Mais, realmente, ó, de quantidade. O mundo precisa de mais. Gosto muito de viajar, mas não tenho dinheiro. Quer dizer, gosto de viajar, porém não tenho dinheiro. Então, como vou viajar, né? A humanidade precisa de mais amor, mais, no sentido de quantidade. Ouvi atentamente, quer dizer que ouviu, escutou, mas não entendi. Porém, não entendi, que é um impedimento, tá bom? Então, crianças, esse conteúdinho nós temos no nosso livro de português. A concordância, né, entre artigo, substantivo e adjetivo, nós temos na página 167, você pode estar lendo. Em seguida, faça a atividade, página 169 a 171. E o conteúdinho, né, ortografia sobre mas e mais, nós temos aqui no nosso livro, tá bom? Na página 172, você pode estar lendo. Em seguida, você faça a atividade, página 173 e 174, referente ao emprego, né, da ortografia mas e mais. E depois também você faça a interpretaçãozinha de texto, leia e interprete o texto da página 175 a 179, tá bom?